Olá para todos, sejam bem-vindos novamente ao curso de Projeto Digital. Nós estamos na nossa aula de número 9, que trata do projeto de componentes combinacionais e sequenciais. E vocês vão perceber que nessa aula de número 9 nós vamos dar uma atenção especial aos registradores. Então, na aula anterior, quando a gente estava tratando do projeto sequencial por máquina de estados, apareceu lá um registrador para que o estado futuro se tornasse o estado atual. Nessa aula de número 9, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na questão dos registradores, para depois, na sequência, voltar a tratar de projeto. Então, chamando esse nosso registrador futuro de um componente de bloco operacional, basicamente nós teremos dois tipos de variáveis nesse sistema. Uma variável de controle ou uma entrada de controle, que tipicamente é de 1 bit e deve representar algum evento específico que está ocorrendo fora do sistema. Só para fazer um paralelo com a aula anterior, uma entrada de controle no nosso projeto de máquina de estado finito, que acionava o laser, era a entrada B. Então, um evento externo, um operador pressionando o botão, por exemplo, para o acionamento, caracterizava uma entrada de controle naquele nosso sistema. Além da entrada ou das entradas de controle, nós também teremos a informação de dados, que normalmente contém vários bits. Então, a entrada de controle é uma entrada de 1 bit, geralmente, e os dados contêm múltiplos bits. Aquele registrador que apareceu no projeto da máquina de estados finito é considerado um registrador de carga paralela, onde, uma vez que haja um pulso de clock, as variáveis de entrada são carregadas na saída. O que a gente começa a ver a partir dessa discussão é que, além das variáveis associadas aos dados, nós também podemos ter uma entrada de controle nesse sistema. Então, nesse nosso registrador de carga paralela, a nova informação que foi inserida diz respeito à entrada de controle, que corresponde à carga do registrador, indicado aí na representação do circuito como load, que vai efetivamente dizer se o dado de entrada vai ser carregado para a saída ou não. Percebam que nessa situação nós temos uma flexibilidade maior de uso em relação a esse registrador. Ou seja, não basta que haja um pulso de clock para que as variáveis de entrada sejam carregadas na saída. Eu preciso habilitar esse carregamento a partir de uma nova variável, que é exatamente a variável de controle que foi discutida no slide anterior. Basicamente, eu consigo gerar esse controle inserindo aqui na entrada do nosso flip-flop do tipo D um multiplex 2x1. Então, se a variável de controle de carga, load, estiver em estado lógico baixo, 0, eu seleciono a entrada 0 do multiplex para que ela passe para a saída. Acontece que essa entrada 0 do multiplex é a própria saída do flip-flop do tipo D. Então, percebam que há uma realimentação aqui da saída do flip-flop para a primeira entrada do multiplexador. Resultado: com a variável de controle carga, load, em estado lógico baixo, eu mantenho o estado atual de saída do registrador, já que é essa mesma saída que passa para a entrada do flip-flop do tipo D e, consequentemente, com um pulso de clock é atualizado na saída. Nesse instante, então, o meu sinal de controle, load, está dizendo que eu não quero carregar novas informações na saída do registrador. Eu estou retendo, mantendo a saída atual.
Uma vez que a minha entrada de controle, load, passe para estado lógico alto, eu seleciono a próxima entrada do multiplexador para que essa entrada passe para a saída e essa entrada contém o meu novo dado, a minha nova informação. Então, nesse instante, com o sinal de carga em estado lógico alto, eu estou permitindo que uma nova entrada passe para a saída. Em outras palavras, eu estou permitindo a atualização desse registrador. Então, como ponto diferencial desse nosso registrador de carga paralela, eu tenho uma entrada de controle adicional que permite que eu trave a saída do registrador no estado atual, mesmo recebendo pulsos de clock, ou, a partir dessa entrada, que eu consiga atualizar a saída do registrador. Então, esse é o registrador de carga paralela que a gente tinha utilizado no projeto da máquina de estados finito, com a adição da entrada de controle. A gente tem um exemplo aqui nesse slide de um diagrama de tempo que é bastante importante para a gente a partir do momento que nós estamos utilizando o recurso computacional com o software Quartus 2 para simulação, onde nós temos o diagrama de tempos das saídas de 3 registradores, o registrador 0, o registrador 1 e o registrador 2. Perceba que a entrada do registrador 2 corresponde à entrada negada do registrador 1. Foi adicionada uma porta lógica do tipo NOT em cada uma dessas entradas do registrador 1 para que as entradas do registrador 2 fossem geradas. Percebam também que esses gráficos estão sendo apresentados considerando que a entrada de load dos 3 registradores estão em estado lógico alto. Isso significa que, a partir do momento que cada um desses registradores receber um pulso de clock, um novo pulso de clock, as variáveis de entrada serão carregadas para a saída. Se a gente observar então aqui o nosso diagrama de tempos, eu tenho como primeiro sinal os pulsos de clock, as entradas de dados do primeiro registrador, de A0 a A3, representado por essa linha de tempo, e considerando o início do sistema, a energização do sistema, não é possível determinar, quando o sistema for energizado, qual será a saída dos registradores. Então, ao energizar o sistema, a saída dos registradores é indeterminada. A partir do momento que eu recebo o primeiro pulso de clock e tenho um dado nas entradas de dados igual a 1, 1, 1 e 1, esse dado passa para a saída do primeiro registrador. A saída dos outros 2 registradores ainda é indeterminada, porque a saída do registrador 0, no instante anterior ao pulso de clock, era indeterminada. A partir do próximo pulso de clock, o registrador 0 é atualizado com o novo dado, presente nas entradas de A0 até A3, e a saída do registrador 0 passa para o registrador 1, e a saída do registrador 2 é a saída do registrador 1 negada em função das portas lógicas do tipo NOT presentes na entrada do registrador 2. Então, efetivamente, o que a gente está avaliando é um diagrama de tempos bastante útil em termos de discussão de funcionamento dos circuitos, como a gente já tem visto nas aulas anteriores com o software Quartus 2. Uma possível aplicação para esse nosso registrador de carga paralela com entrada de controle é um sistema de pesagem, onde eu tenho uma balança, pesando aqui, efetuando a pesagem de diversos produtos. Tenho
o valor atual, que pode estar presente em um registrador, e para algumas pesagens, não todas, eu quero memorizar esse valor num segundo registrador. Essa é a grande utilidade da entrada de controle. Então eu tenho diversas pesagens sendo realizadas, mas só quero memorizar algumas delas. A pesagem que deve ser memorizada é habilitada pela entrada de controle B. Então, um exemplo prático, bastante simples, mas muito útil associado ao registrador de carga paralela com a entrada de controle. Eu tenho as entradas atuais variando constantemente, são as diversas pesagens que estão sendo realizadas e só quero armazenar algumas delas. A pesagem ou as pesagens que devem ser armazenadas são habilitadas pela entrada de controle B. Um próximo exemplo associado a esse registrador de carga paralela é a geração de dados no carro por um computador de bordo. Então veja que eu tenho aqui dados de 8 bits, é a representação desse barramento, com esse tracinho e a indicação de 8, indica que nesse barramento eu tenho trafegando 8 bits. O computador de bordo do carro habilita a escrita em algum registrador e a partir de 2 bits adicionais, a 0 ou a 1, indica com o multiplex qual registrador de carga paralela vai ser carregado. Então, se eu tiver os valores binários 0 e 0 para as entradas A0 e A1, eu seleciono a saída D0 e habilito que o dado C de 8 bits seja carregado no registrador 0. Posteriormente, no instante futuro, o usuário do automóvel tem 2 botões de seleção em que ele pode selecionar qual dado ele quer visualizar, quais desses 4 dados que o computador de bordo do carro está gerando, ele quer visualizar num display gráfico, por exemplo. Então, mais uma aplicação do nosso registrador de carga paralela, agora com uma primeira seleção feita de forma computacional pelo computador de bordo do veículo e uma segunda seleção do dado a ser apresentado no display feito pelo usuário. Um outro registrador bastante importante é o registrador de deslocamento. Nesse registrador, também considerando a variável de controle de carga, eu desloco bits à direita ou à esquerda. Então nós temos um exemplo nessa projeção de um registrador de deslocamento à direita. A seleção é feita pela variável SHR e eu tenho uma variável adicional chamada de SHRIN que corresponde ao valor que eu quero que seja carregado nos registradores à esquerda a partir do momento que os bits são deslocados à direita por um pulso de clock. Então perceba que nesse registrador, a saída do registrador mais à esquerda, gerando aqui o bit mais significativo Q3, está ligada na entrada 1 do registrador 2. A partir do momento que a variável de controle esteja habilitando que esse sinal passe para a saída, perceba que Q2 vai ser carregado com o valor de Q3. Então, o bit Q3 foi deslocado para a direita. É mais um exemplo de registrador, agora não mais de carga paralela. Eu desloco bit a bit à direita a partir do momento que há o recebimento de um pulso de clock. E como eu estou deslocando bits, eu preciso decidir
com que valor binário eu vou preencher os registradores que já tiveram o seu bit deslocado. Essa é a importância da variável SHRIN. Então eu posso complementar com os valores 0 ou 1, dependendo da aplicação. Se a gente for considerar aquele nosso exemplo anterior do computador de bordo do veículo, a gente poderia lançar mão de uma estrutura diferente agora com o nosso registrador de deslocamento à direita. Isso faz com que a gente economize fisicamente fios nessas conexões do computador de bordo. Então, a estrutura geral é semelhante à anterior. Eu tenho as variáveis de seleção A0 e A1, que vem do computador de bordo do carro, a habilitação efetiva, uma variável de enable, de habilitação efetiva da escrita nos registradores, só que agora os dados que estão sendo enviados pelo computador de bordo são de 1 bit e não mais de 8 bits. Isso significa que ao invés de 8 fios para fazer essa conexão, eu preciso de um único fio. A partir do momento que o registrador é habilitado, eu faço um deslocamento bit a bit à direita e carrego isso, recomponho numa informação de 8 bits, que posteriormente o usuário vai enviar ao display a partir das suas entradas de seleção, como aconteceu no caso anterior. Então agora eu não estou fazendo mais um carregamento paralelo, estou fazendo um carregamento serial ou uma transmissão serial bit a bit com um registrador de deslocamento. Percebam que isso trouxe uma vantagem para esse nosso projeto em termos de economia de ligações elétricas. Na nossa próxima discussão, nós vamos fazer o projeto de registradores com múltiplas funções. Então, nós vimos separadamente um registrador que pode ser de carga paralela e um registrador que pode ser de deslocamento, naquele caso, naquela discussão, um deslocamento à direita. A ideia é que eu tenha registradores com múltiplas funções e que essas múltiplas funções sejam selecionáveis. Então, se a gente der uma olhada nesse exemplo, eu tenho um registrador de 4 bits com as entradas de habilitação de um multiplex 4x1 feitas pelos 2 bits S1 e S0. São exatamente esses 2 bits que vão ser utilizados no projeto para definir qual é a função associada ao registrador naquele instante. Então, se eu colocar nas entradas de seleção S0 e S1 os valores S0, 0 e 0, eu quero que esse meu registrador tenha a função de manter o estado atual. Caso as entradas sejam colocadas nos estados 0 e 1, próxima combinação, eu quero que seja feita uma carga paralela. Com as entradas 1 e 0, a função selecionada é a última que nós vimos. Eu quero que seja feito um deslocamento à direita nesse registrador. E uma entrada não utilizada, ou uma combinação não utilizada, 1 e 1, deve carregar, se for o caso, o valor 0 para cada uma das saídas desse registrador. Então, se nós olharmos aqui no multiplex, as entradas 0 e 0, para S1 e S0, selecionam a saída 0 do multiplex e essa saída é a própria saída do flip-flop, o que mantém, então, o estado atual. Os valores binários 0 e 1 para as entradas S1 e S0 selecionam a próxima entrada do multiplexador e essa é uma entrada de dados, exatamente porque eu quero uma carga paralela. Então, com S1 e S0 nas combinações 0 e 1, o valor de I3
é carregado na saída Q3. As próximas combinações funcionam de maneira semelhante. Então, é uma forma de nós projetarmos um registrador com diversas funções e não com uma única função. Esse projeto vai ser abordado na nossa próxima discussão, que continua o projeto de componentes combinacionais e sequenciais. Obrigado e até a próxima aula.